Olá, seja bem-vindo ao Impressões. Nesse programa, a cada semana, você fica conhecendo um pouco mais sobre a trajetória profissional e também pessoal de um gestor público do nosso estado. Hoje, o nosso convidado é o secretário estadual da Receita, Marconi Frazão. Doutor Marconi, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado. O senhor é um pessoense, nascido em João Pessoa, mas morou em várias cidades do interior. Exatamente. Eu nasci em João Pessoa, mas a minha família, como era do interior, eu passei uma parte, assim, a primeira parte da minha vida morando em Logradouro, até os 11 anos. Depois, eu fui para Bananeiras, onde passei mais um ano. Em seguida, morei 5 anos em Guarabira. E antes de vir a João Pessoa, eu morei 3 anos em Belém. Então, só chegando de volta à minha terra natal, com 19 anos, para cursar a Universidade Federal da Paraíba. E por que sua família se mudava tanto? Em função de meu pai ser comerciante. Então, o comércio dele, ele saía às vezes de um canto e migrava para outro, né? Então, quer dizer, eu tinha que acompanhar meu pai. E em função disso é que eu tive que fazer um turnê no Curumataú e Brejo Paraibano. Como é que foi para o senhor, enquanto criança e adolescente, ter que deixar a escola, deixar os amigos, constituir novas relações num município diferente? Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência boa, né? Porque na realidade você constitui novos amigos, né? E criança você tem a facilidade de se adaptar à realidade. E durante todo esse período, apenas um ano, é que eu fui um pouco prejudicado no estudo, porque eu saí no mês de agosto, que foi quando eu saí de Logradouro para Bananeiras. Nos demais não, porque de Bananeiras para Guarabira eu saí numa época de início de aula, e quando eu estava em Belém eu continuei estudando em Guarabira. Então não houve prejuízo na parte educacional, entendeu? E quanto ao relacionamento com as pessoas, foi até conveniente, né? Porque eu conheci novos amigos, né? A convivência quando você é criança é uma convivência mais sadia, onde você tem mais facilidade de fazer amizade. Já que falamos sobre essa questão das viagens pelo interior da Paraíba, o senhor teve que se mudar com sua família. O senhor conhece bem o estado da Paraíba? Na realidade, eu conheço mais essa região do Brejo e mais capital. Eu não conheço muito a parte de sertão. Eu viajei algumas vezes a algumas cidades, né, mas não conheço totalmente o estado da Paraíba. E o senhor, quando voltou aos 19 anos para a capital da Paraíba, veio também para estudar. Naquela época, o senhor fez uma opção para o vestibular, né, que ainda existia naquela época, que foi por engenharia de alimentos. Exatamente, né? Quando eu completei 19 anos, eu prestei o vestibular aqui na Universidade Federal da Paraíba e passei. E achei conveniente cursar um curso superior para que eu pudesse ter mais oportunidade na vida de fazer concurso. Como na realidade eu fiz concurso, né? Então foi uma questão muito mais de conveniência do que propriamente dito outra situação, porque Mas meu pai era comerciante. Pois não, a opção por engenharia de alimentos, por que é que se deu? O senhor teve, claro, o senhor falou sobre a conveniência do curso superior, mas por que? O senhor poderia ter escolhido vários outros, por que engenharia de alimentos? Olha, eu escolhi engenharia de alimentos porque eu acreditei que era um curso mais fácil de eu ingressar. E tendo em vista que a minha formação, tanto no antigo ginásio como no antigo científico, foi no interior, foi em Guarabira. Então, havia uma concorrente desleal em relação às pessoas que frequentavam colégios e cursos aqui em João Pessoa. Então, ou seja, eu acreditei que engenharia de alimentos era mais fácil de ingressar, porque a princípio mesmo a minha pretensão era engenharia civil. Mas, em função da concorrência da engenharia civil, eu optei por engenharia de alimentos e, por incrível que pareça, no primeiro vestibular eu passei. Normalmente, quando alguém faz opção pelos cursos da área de engenharia, a gente imagina que tem uma propensão, uma facilidade em lidar com números. Desde a infância, o senhor sentia isso? Sim, matemática era sempre o meu forte. Então, eu não tinha dificuldades com números. Eu sempre fui uma pessoa que teve facilidade com números.
Então, ou seja, engenharia foi muito mais em função das minhas características de trabalhar com números. Eu gostava de matemática, gostava da física, então por isso eu optei pela essa área 1, que era exatamente engenharia. Bom, engenharia de alimentos foi o curso que o senhor fez na graduação na UFPB e chegou a trabalhar na área também. Exatamente. Eu trabalhei durante 3 anos como engenheiro de alimentos na área de sucos. Foi uma experiência gratificante, porque eu consegui aplicar na prática aquilo que eu recebi na teoria. Durante 3 anos e alguns meses eu trabalhei na minha área. E qual é a contribuição que um engenheiro de alimentos ele dá para a produção de alimentos em escala industrial? Bom, na realidade, o engenheiro de alimentos ele tem uma formação técnica voltada exatamente para a indústria, embora ele concorra com outros profissionais, como químico industrial e outros afins. Mas ele tem um conhecimento técnico de formação que envolve não só a produção, mas também os micro-organismos, o tratamento térmico ou químico que tem que ser dado. Então, ele tem uma vasta formação que permite a ele ser um profissional de grande sucesso na indústria de alimentos. Aqui na Paraíba tem um campo, tem um mercado para absorver esses profissionais, doutor Marconi? Tem, mas o mercado na Paraíba, nessa área, não é tão grande. Tanto que muitos profissionais concluem o curso de alimentos e têm que migrar para outros estados, em função exatamente do mercado aqui, entendeu? Não ser tão abrangente. Trabalhando na indústria de sucos, o senhor decidiu fazer a carreira através do concurso público. Qual foi o primeiro que o senhor tentou? Eu tentei inicialmente o concurso na área federal, inclusive eu cheguei a passar no curso de agente administrativo da SUNAB, mas não assumi porque havia incompatibilidade com o horário de meu trabalho. E o que se pagava na época a um engenheiro de alimentos era mais do que a um agente administrativo, entendeu? E na SUNAB exigia que eu trabalhasse 8 horas. Posteriormente eu passei também como agente administrativo no INSS, antigo IAPAS. E neste caso eu assumi e consegui fazer trabalhar nos dois, na INSS privada e no INSS, porque a compatibilidade do horário permitiu. Então eu trabalhei nos dois durante 6 meses. E logo em seguida eu passei para a Receita Federal, para o curso de técnico de Tesouro Nacional, que no caso, como era 8 horas, eu tive que sair dos 2 empregos que eu tinha anteriormente e ficar apenas num, que era na Receita Federal. Bom, na Receita Federal o senhor sentiu necessidade de fazer uma nova graduação e aí decidiu enveredar também pela administração. Exatamente. Eu optei por fazer uma segunda graduação exatamente em administração de empresas, né? Porque a administração de empresa me dava um suporte para que eu um dia fosse um gestor, né, e pudesse desempenhar a minha atividade com um respaldo técnico melhor. O senhor chegou, de fato, a ser gestor, o senhor foi delegado da Receita Federal na Paraíba durante mais de 6 anos. Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência boa, porque eu já tinha conhecimento, entendeu, de diversas áreas dentro da própria Receita Federal. Então, ou seja, quando eu assumi a delegacia, eu já tinha um conhecimento de arrecadação, de fiscalização, então já tinha rodado um pouco, já tinha uma experiência para que me desse suporte para tomar decisões na própria Receita Federal. Nós vamos a um breve intervalo e nós vamos saber a opinião do Dr. Marconi Frazão sobre a capacidade de um gestor público, no caso da Receita, ser um profissional de carreira e aquele que é indicado e que não faz parte dos quadros daquele órgão. Nós voltamos já.